A Sony lançar os seus jogos exclusivamente só para o Play 5, isso é uma atitude anticonsumidor? Pois bem, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas antes quero convidar você a se inscrever no nosso canal de lives. Então o link está aí na descrição. Todas as lives que eu faço, tanto no Mixer quanto na Twitch, são publicadas aqui no YouTube. Quando eu faço no Mixer, eu consigo fazer transmissão simultânea para o YouTube. Quando é no Twitch, a live é postada aí com 24 horas depois. E por falar em 24 horas depois, se você quiser ver os vídeos com antecedência, eu estou na COS TV. Então, todos os vídeos que eu estou produzindo de notícia, informação, opinião, inclusive tem os vídeos exclusivos de promoções, tanto de mídia física quanto o resumo das promoções da semana. Tá tudo na COS. Ah, Sala, como é que eu acho lá? É simples. Vai lá na COS TV, escreve MX Gameplays, você vai achar o canal lá tranquilamente. Beleza? Bom, é o seguinte, galera. Tá surgindo esse assunto aí. Eu tô vendo uma discussão aí na net sobre se é ou não uma atitude anticonsumidora a Sony lançar aí, supostamente, ainda não tem nada confirmado, mas é bem provável que, ao contrário da Microsoft, a Sony sim vá lançar jogos exclusivos do PlayStation 5. Então, a Microsoft já confirmou que ali do primeiro ao segundo ano não vai ter jogos exclusivos do Series X, ou seja, vai demorar um tempinho aí até o console ter os seus jogos que só vão rodar ali, né, os exclusivos. E, ao que tudo indica, a Sony vai seguir um caminho diferente. E eu vejo muitas pessoas falando, né, inclusive saiu até algumas matérias na net, o pessoal discutindo sobre essa ser uma atitude anticonsumidor. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: desde que começou com essa brincadeira de videogame, sempre teve os jogos exclusivos. Então, tanto no primeiro Xbox, no PlayStation, na Nintendo, enfim, isso é algo bem comum. Então, se isso é uma atitude anticonsumidora, todas as empresas já fizeram isso, todas já foram anticonsumidor. Só que aí tem uma questão, né? Como nós estamos aí, nós estamos chegando num ponto onde cada vez está mais difícil perceber essa questão da diferença, né? Tá cada vez mais difícil, tanto é que eles tiveram que criar essa questão do 4K para poder ter uma diferença entre gerações e tal, enfim. Tá ficando cada vez mais complicado para as empresas conseguirem mostrar a diferença dos jogos, né? Já visto aí o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, que alguns jogos você consegue ver a diferença, não são todos, né? Aí também, dependendo do jogo, você precisa ter uma TV específica, não é tão simples como foi na geração do Play 1, Play 2, na geração do primeiro Xbox pro 360, onde a diferença gráfica era absurda. Então, cada vez mais está complicado das empresas conseguirem mostrar isso pro consumidor. E com relação a essa questão da Sony ser anticonsumidor, eu tenho uma opinião. Eu acredito que sim e não. Nossa, lá vem o Sala isentão, né? Assim que a galera gosta de falar, ele é isentão. Não, vamos pensar racionalmente, gente. Vamos pensar aqui. Eu acho que não seria anticonsumidor se o jogo que ela mostrar no PlayStation 5 se justificar. Então, como foi, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, o Rise Son of Rome no Xbox One. Realmente é um salto brutal em relação de gráfico, em relação à narrativa, em tudo, né? Visualmente o jogo, você vê que é totalmente diferente de tudo que foi feito no 360. Então, se o jogo, na minha opinião, se o jogo que a Sony mostrar no PlayStation 5 justificar ser exclusivo, a galera olhar, porque o pessoal tem que olhar pro jogo e falar assim, esse jogo aí realmente não tinha como rodar no Play 4. Realmente é um jogo que tem que ser exclusivo mesmo, o hardware não ia aguentar. Sei lá, de repente mostra um jogo com vários NPCs, destruição de cenário, mudanças, alternância entre o cara andando, voando, embaixo d'água, enfim. Tem que ser alguma coisa que a gente não viu até o presente momento e que justifique, né? Algo que fala assim, não, isso aí realmente tá muito acima, tá muito aquém do que nós temos hoje no mercado. Então, se for nessa perspectiva, se for nessa pegada, se a Sony conseguir mostrar um jogo que justifique, que a galera, que convença os players, eu acho que sim. Eu acho que não seria uma atitude anticonsumidora, seria uma atitude justa, né? Porque afinal de contas é uma questão técnica. O jogo não rodaria no PlayStation 4. Até aí, beleza, eu não vejo isso como uma atitude anticonsumidor. Por outro lado, se ela lançar um jogo que as pessoas fiquem com dúvida, quando fica aquela assim, peraí, mas isso aí, né?
Isso aí não convenceu, né? Enfim, se fosse como foi, né, ano passado, um exemplo, é esse Godfall, né, que mostraram lá. Eu sei que não é exclusivo, vai ter no PC também, mas eu só tô dando um exemplo do que foi o que mostraram até então. Como a Sony ainda não mostrou nenhum jogo exclusivo, a gente não sabe. Haja visto que vai sair Last of Us 2, vai sair também aí Ghost of Tsushima. Então, nós temos jogos belíssimos no Play 4. Tem God of War, tem Spider-Man, tem o The Order, que é um jogo bonito pra caramba, embora... bom, enfim, não vamos entrar na questão do jogo, mas é um jogo extremamente bonito, Horizon Zero Dawn. Então, nós já temos uma referência de jogos bonitos, de jogos bem polidos. E se a Sony não mostrar algo além disso, algo que supere isso de forma visível e perceptível, algo tem que ser perceptível, né? Não adianta nada, sala, ele tem diferença sim, mas você precisa de uma TV 4K, você precisa do HDR, você precisa do Plus Platinum, você precisa do check and blabla, você precisa disso, aí complica, cara, aí vai ser meio complicado mesmo. Então, seria anticonsumidor se o jogo que ela mostrar, por isso que eu ainda, né, não tenho definido, né? Vai depender do que ela mostrar. Essa é a grande questão. Vai depender do que a Sony vai mostrar nesses exclusivos. Como vai ser esses exclusivos. Que de repente, se for um jogo parecido ali com God of War, um jogo parecido com Horizon Zero Dawn, que não tem nada demais, não tem destruição no cenário, não tem trocentos mil NPC. É um jogo que você olhando assim, não, mas peraí, esse jogo aí daria pra rodar no Play 4, não é lá grande coisa, não tá um salto tão significativo. Então aí sim, na minha opinião, seria uma atitude anticonsumidor, porque ela poderia ter lançado esse jogo no Play 4 e não fez, justamente para forçar o consumidor a comprar um Play 5, sendo que não haveria necessidade. Eu acho que a grande questão é, se realmente houver a necessidade de exclusividade, eu acho ok, beleza, né? Não é anticonsumidor. Agora, se eles fizerem justamente para querer empurrar um novo hardware, aí não tem como, né? Então, por isso que é difícil a gente ter uma diretriz, na minha opinião. Por isso que é difícil você ter uma opinião formada que ele foi ou não foi anticonsumidor, sendo que ainda não mostraram os jogos. Tudo vai depender dos jogos. Tudo vai depender de como vai ser esses jogos, entendeu? Então é uma questão ainda que a gente tem que usar a cabeça. Eu sei que tem muita gente aí que... eu acho engraçado. Tem gente que tem raiva da Sony, tem gente que tem ódio da Sony, tem gente que tem raiva da Microsoft. O pessoal... Eu vejo isso pelos comentários. As pessoas têm essa... Não sei se é mágoa, não sei se essa... frustração, não sei. A galera tem isso. Mas, gente, a gente tem que usar a cabeça. A gente tem que pensar, a gente tem que analisar. Pera aí. Para ser anticonsumidor tem que ter alguns critérios. Não pode simplesmente por puro ódio, por puro achismo, né? Eu sou um cara muito racional e eu me baseio em fatos. Então, amanhã depois, vamos ver como é que vai ser esses exclusivos, né? Quero só ver o gameplay. Quero ver o que esse jogo... Essa é a grande pergunta, hein? O que esse jogo de Play 5, esse exclusivo, tem de tão surpreendente que não rodaria nem no PlayStation 4 e muito menos no PlayStation 4 Pro. Essa é a grande questão. Do lado da Microsoft, a gente não vai ter essa questão porque os jogos vão ser cross-gen. Então, vai rodar no One, vai rodar no One S e no One X. Então, não tem muito o que esquentar a cabeça. Então, só espero que o jogo... Aí entra outra questão, mas aí é para outro vídeo, né? Aí entra a questão do jogo ser capado, o One S segurar o Series X, aí entra outra questão, né? Com relação a esse negócio de ser anticonsumidor ou não, na minha opinião, vai depender de como que o jogo vai ser lançado, de como que vai ser esse jogo exclusivo, como que vai ser. Sinceramente, gente, se for um jogo mais do mesmo ali, com nada demais, aí eu vou ser obrigado a concordar que realmente vai ser uma atitude anticonsumidor. Porque a Sony poderia muito bem estar disponibilizando isso pra galera no Play 4 e não fez porque quer forçar o cara a ir pro Play 5. Então, vamos aguardar. Vamos ver aí, no decorrer do ano aí, com certeza a Sony vai anunciar os jogos de Play 5, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E baseado no... E lembrando outra coisa, viu? A questão do jogo do Play 5 não é CG, viu? Eu tô me baseando e quero ver gameplay. Não adianta, CG linda. Cara, CG linda pra mim não significa nada. O que significa é gameplay. Um gameplay que fala assim, não, Saló, esse gameplay pode esquecer. Isso aí não teria como rodar no Play 4, cara. Isso não existe, entendeu? É uma coisa que tá acima, tá além. É realmente algo que exige um poder de processamento muito maior do que nós temos hoje no mercado. Então, aí, tudo bem, eu não vejo problema. Mas, enfim, a gente vai ter que esperar pra ver, beleza? Galera, essa é a minha opinião. Deixe aí nos comentários, fique à vontade pra comentar o que você pensa a respeito. E é isso aí. Lembrando que, antes de terminar, tá aqui, ó, quem quiser me adicionar na live, tá aí minha gamertag, tem também a minha PSN ID. Então fique à vontade aí para me adicionar, perguntar o que vocês quiserem, tamo junto. Um grande abraço, fique na paz
Até a próxima. Fui!